E meu pai começou a trabalhar aos 11 anos, 12 anos de idade, como office boy de farmácia. E ingressou muito cedo, por falta de opção, inclusive, para ser soldado. Soldado raso no Exército. E quando ele ingressou para ser soldado, um ano e meio depois, um sargento disse para ele, ó, vai ter um concurso para AMAN. O pai não sabia nem o que era AMAN, que é a Academia Militar, né? Academia das Agulhas Negras, Exatamente. né? E lá que você torna-se oficial. E o papai, como soldado, ia chegar no máximo ali, sargento, no máximo, primeiro-tenente. E era um concurso com 40 vagas no país. O papai estudando em colégio público, quer dizer, ele era soldado de dia e estudava à noite na biblioteca de Porto Alegre. E o pai disse que sem muito horizonte, ele começou a estudar tudo que era livro, que cabia na grade de que ia ser feito digamos, o vestibular da AMAN no Brasil, que eram essas 40 vagas. No frigir dos ovos, a dificuldade do papai foi sendo inglês, ele disse que decorou o dicionário, ele não sabia dicção nenhuma. Até hoje, até quando o papai estava vivo, ele sabia tudo em inglês lendo, mas falando você tinha que traduzir o inglês para ele, porque o inglês era de leitura só, né? Assistia filme legendado em inglês, né? Calça Jeans, era uma figura. E o papai, nessa época, ele passou para ser oficial do Exército. Dos 40, 2 eram de colégio público, um deles foi meu pai. E daí a gente vê a garra, a determinação que ele passou para nós todos. E isso aconteceu ali na década de 50, década de 60. E o papai, sendo militar, depois já como oficial, conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. Minha mãe morava no Rio de Janeiro. Teu pai e tua mãe? Newton Novaes, o meu pai, e minha mãe Gilda Novaes. Conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. E o papai, já fazendo aquelas peregrinações de militar pelo Brasil, eles casaram em 64. Tiveram o meu irmão, o Newton, fotógrafo, craque aí da gastronomia hoje na fotografia, o Newton Novaes. Meu irmão nasceu em 67, eu nasci em dezembro de 69, a diferença da gente é mais ou menos 3 anos. E moramos em 7 capitais do Brasil, começando em Porto Alegre. Nós somos gaúchos de origem, mas alencarinos de coração e já de cidadania, digamos assim. E começamos em Porto Alegre, depois fomos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro a gente foi para Manaus. Manaus a gente foi para Brasília. Brasília a gente foi para Macapá. Macapá a gente veio para Fortaleza. Aqui foi o 7º local que a gente viveu. E quando a gente estava em Fortaleza, já morando, estudando em colégio militar, estudei a minha vida toda em colégio público antes de Fortaleza. As praças que o papai ia era tudo colégio público. Quer dizer, se bullying existisse esse nome na época, eu e meu irmão já estava morto. Porque 2 galeguinhos chegavam nessas terras estranhas aí, falava diferente, sempre de um local para outro, sotaque diferente. Então você tinha que pegar a marra, obrigatoriamente, estando no bullying emocional como físico. E a gente magrinho. Quer dizer, o pai, eu me lembro, com 7, 8 anos de idade, o pai já botou ele no judô e no karatê para se defender. Então a gente teve uma boa disciplina compilada pelo papai. Por isso que hoje eu vejo muitas coisas que a gente procura passar para os filhos da gente, muita coisa que eles dão muita importância, que para a gente é muito pequeno, face ao que a gente passou na vida. Mas cada geração tem seu período, tem seu peso, né? Então a gente, desde novo, morando nesses locais todos aí do Brasil, a gente teve uma convivência muito intrafamiliar, porque quando a gente começava a fazer amigos, o papai já era transferido para outro local. Quer dizer, quando você começa a fazer amizade, dá 2 anos, já vamos para outro local. Não tem esse negócio de fazer. Cada 2 anos era? Cada 2 anos. Cada 2 anos. Nesse período, o papai foi comandante 3 vezes. Foi comandante no Amapá, foi comandante em Taguatinga, no interior do Amazonas. Isso aí na época que ele namorou com a mamãe e casou com a mamãe, ele não era nascido ainda. E comandante do 23BC aqui, que foi a última instância do papai na carreira militar. Então tem muitos episódios em cada. Eu me lembro de todos esses locais que a gente morou, com exceção de Porto Alegre.
Porto Alegre, eu tinha 3 anos e meio, eu não tenho recordações. Eu tenho recordação de Porto Alegre porque todas as minhas férias grandes, 40, 50 dias que a gente tinha na época, né? Todas as minhas férias foram em Porto Alegre. Com a família Novaes, todas. Então, meu vínculo é muito grande. Primos, né? Então. Primos, tios, meus Dindo, minha Dinda, todos são de lá. Uhum. Porque a família do Novaes, ela saiu de Bagé e migrou toda para Porto Alegre. Então, nessas peregrinações, a gente terminou em Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, o pai comandando o 23BC, quando ele concluiu ali, eu tinha 13, 14 anos, o meu irmão 17. E o papai disse, olha, eu estou acabando aqui o comando e vou me reformar. Vocês decidam onde é que vocês querem morar. Aí a gente, quais são as opções, pai, que a gente tem? Porto Alegre, que é a terra do pai de vocês, ou Rio de Janeiro, que é a terra de coração da mãe de vocês. A gente, poxa, quanto tempo a gente tem para decidir aí? Não, dá tempo suficiente. Quanto, pai? 2 dias para decidir. Nesses 2 dias a gente sentou, eu chamo meu irmão de Alemão, né, porque era o apelido que ele tinha desde novinho, lourinho do olho claro. Só tu e ele, né? Só somos 2, mas dá um trabalho, demos um trabalho de uns 10 para a mamãe, mais ou menos. Foi demais.